Se aceite no seu lugar, seja bem-vindo nessa noite à Casa de Restauração. É uma alegria recebê-lo aqui. Nós estamos na última semana, iniciando a última semana do projeto Multiplicar. A última semana do jejum, né, da primeira fase do projeto Multiplicar, mas ele vai continuar na segunda fase. Nessa primeira fase é o tempo da oração intensa, do jejum, todos os dias, do clamor pelo Natanael, do pedido ser colocado, está ali os gasofilatos para você colocar ali, multiplicação na família, da bênção da família, multiplicação da bênção da cura, multiplicação da bênção da libertação, multiplicação da bênção financeira, as 3 quartas-feiras que nós tivemos, justamente para poder intensificar isso, as quartas da multiplicação. Como disse o pastor Jefferson, essa semana, esse culto não será aqui na 17, será lá na 44, quarta-feira, 20 horas, lá na prédio 44, e na sequência do culto nós vamos ter a Vigília da Vitória, onde nós vamos reunir a igreja para um grande clamor de oração e de multiplicação na vida dos nossos Natanaéis. Eu quero dizer que já chegou a hora de a gente começar a ativar as fichas preenchidas para o encontro. O encontro aí no fim de semana do dia 15 de maio, ele vai custar 220, vai manter o preço para os encontristas, R$220, tá? No fim de semana do dia 15, para os encontreiros, um pequeno reajuste para 180. Então é hora de preenchimento de fichas. Quem tem um Natanael para orar, diga assim, deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Tem gente que não tem um Natanael ainda. Pai, em nome de Jesus, traz revelação nessa noite para esse meu irmão. Mostra para ele que tem alguém perto dele, que é um fruto maduro, precisando tanto de Jesus. E o Senhor não quer que eles vão para o inferno, nem sofram nesse mundo. Mostra para eles orarem, ainda dá tempo do Senhor mover corações em nome de Jesus. Eu oro para que você possa ter essa revelação de Deus. E se você tem um celular na sua mão aí? Então passa uma mensagem para o seu Natanael, para o Natanael 1, para o Natanael 2, para o Natanael 3. Tem gente que tem Natanael 4, Natanael 5, não é assim? Tem gente que não tem Natanael nenhum, mas tem gente que tem o 4, 5, 6. Passa a mensagem para ele, diga, nós estamos orando por você agora, a igreja está orando por você, pela sua vida, pela sua família, pelas suas finanças, para que Deus te abençoe, te dê saúde, e nós esperamos nos ver em breve. Você vai preparar aí um jantar para esse Natanael, e vai convidá-lo à sua casa, e vai dar o seu testemunho de como o Senhor Jesus entrou na sua vida, como mexeu na sua vida e como mudou a sua história. Amém? Quem já fez aí, já mandou a mensagem, né? Isso, mande a mensagem, não deixe de fazer isso. Enquanto você vai fazendo isso, eu quero lembrá-lo que todos os dias dessa semana, de segunda a sexta, nós vamos ter live de oração às 18 horas, lá no meu Instagram. Nós vamos orar juntos, colocar o nome do seu Natanael na presença de Deus, crendo que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado lá no céu. Então, todos os dias, às 6 horas da tarde, nós temos a live de oração lá no meu Instagram. Você não pode deixar de participar. Essa semana, o nosso tema vai ser libertação, a bênção da multiplicação financeira na sua vida. Só para quem crê. Se não crê, tomara que não tenha uma subtração financeira, né? Mas eu oro para que você tenha uma multiplicação e seja abençoado de maneira extraordinária, e esse é o tempo da multiplicação. Nós estamos em dias de dar testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. E assim, no começo do ano, nós falamos que esse ano de 2026, nós iríamos adquirir os 2 sítios que nós temos em vista já, um sítio lá em Itaipuaçu, que vai ser, já está sendo, né? Na verdade já foi, o acordo já está fechado, incorporado ao projeto Betel, e o nosso sítio da 44, que está alugado há muitos anos, e agora finalmente nós vamos fechar. Na verdade não vamos fechar, mas nós já fechamos a compra do sítio, está assinado o documento, glória a Deus. Agora não é mais um prédio alugado, agora é casa de restauração, e naquele lugar está aí assinado bonitinho por mim, está aí assinado pelo representante do espólio, ali, o Rubem, o Ranieri, que estava comigo agora há pouco. O sítio é nosso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode dar uma celebração ao Senhor, uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus, está resolvido. Uau!
Eu não sei quantos de vocês aí, há 20 e tantos anos atrás, alguns fizeram isso aqui na frente, né? Mas quantos de vocês, há 20 anos atrás, colocaram a mão na porta daquele sítio, aquilo lá no centro de Macumba, irmão? Aquele sítio lá no centro de Macumba, e já foi a sede do ministério. Quantos aqui botaram a mão naquilo para orar e disseram que ia ser nosso aqui? Olha só, tem alguns aí jurássicos aqui, né? Os crentes primitivos da igreja do Ministério Betel. Nós tivemos a posse momentânea e agora nós temos a posse definitiva na aquisição daquilo. Nós vamos levantar uma oferta domingo que vem, Dudu. Não sei porque eu olhei para você. Domingo que vem, no final do projeto, no final da campanha de 21 dias, nós vamos levantar uma grande oferta aqui na igreja, em todos os prédios, concluindo então essa etapa da multiplicação da família, da multiplicação da cura, da multiplicação da libertação e da multiplicação financeira, da bênção financeira na sua vida. Então se prepare para isso. Ainda essa semana nós estamos fazendo uma entrada, uma boa entrada, a entrada no sítio é de R$50 mil, a entrada que nós vamos dar essa semana. Deus vai levantar esse recurso e você vai, eu tenho certeza, fazer parte dessa história. E Deus vai levantar esse recurso, depois nós vamos pagar aí as prestações suaves, né, ao longo dos anos. Mas a aquisição já está feita e ali nós vamos ter ainda coisas extraordinárias, já tivemos e voltaremos a ter para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: Deus quer promover você. Vire para outra pessoa e pergunta assim: está preparado? Está preparado? Você vai chegar nessa noite no próximo nível da promoção de Deus. Diz amém? Antes de eu começar a falar sobre isso, eu esqueci de alguma coisa. E assim, anúncio para lá, anúncio para cá, e acaba ficando alguma coisa pelo caminho. Deus vai levantar você para uma promoção extraordinária. Esse é o tempo da multiplicação. Deus não é Deus de adição, muito menos de subtração. Deus é Deus de multiplicação. Eu estava ouvindo essa semana o pastor Prince falar sobre, na New Creation Church, o tema do ano de 2026, eu estava ouvindo a repetição da mensagem dele, da aplicação do tema, o ano do muito mais. E ele estava mostrando ali quantos e quantos textos Deus fala em ampliar, em abundância, e entregar mais, e entregar muito mais. Só no livro de Romanos, no capítulo 5, dependendo da sua versão, você vai ver esse termo muito mais 5 vezes. Que é exatamente o número da graça. Esse é o tempo da multiplicação. Esse é o tempo em que Deus quer promover você a um próximo nível de unção, de graça, do mover de Deus na sua vida, da transformação do seu coração e da sua mente. Seu espírito está pronto, mas Deus quer elevar a sua mente a um nível de fé extraordinário para a glória do nome dele. Quantos creem nisso? Digam amém. Esse é um tempo de sensibilidade espiritual, é um tempo de Deus falando conosco, é um tempo do mover do Espírito Santo no meio da igreja, e é assim algo que é difícil a gente explicar com a palavra, mas nós cremos e continuaremos crendo que mesmo em face às circunstâncias que às vezes aparecem, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu digo amém para isso e declaro essa palavra sobre a sua vida. Repete comigo: promovidos para o próximo nível. O texto nessa noite é Daniel, o livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, versículos 20 a 22, nós vamos começar aqui, e essa palavra diz assim: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Diga: a Deus pertencem sabedoria e poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Está passando por uma fase difícil, tem problema na sua vida, Ele tem a sabedoria e o poder, e é Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Diz aleluia. Glória a Deus. Sabe, tem fases na vida que parece que as coisas não vão muito bem. E tudo aquilo que a gente aprendeu e tudo aquilo que a gente desenvolveu de conhecimento e de experiência parece não ser o suficiente para resolver os problemas que nós temos e as questões que precisamos resolver e, assim, desvendar na nossa vida. Há momento que nós temos mais perguntas do que respostas. Há momento que parece que as dificuldades são maiores. E o grande problema nem sempre é a falta de recurso.
Às vezes nós temos o recurso financeiro, nós temos o recurso para agir, a força, a juventude, a coragem, mas o que nos falta é direção, é saber para onde ir, é saber aonde aplicar, é saber o que fazer com aquilo que o Senhor está nos dando. E muita gente nesse mundo está vivendo assim, às vezes tem até o recurso, mas a falta de direção tem implicado diretamente no seu futuro, na sua vida, na sua convivência. Mas eu vim aqui dizer algo extraordinário sobre a sua vida, e eu vou liberar uma palavra sobre você, que Deus vai mudar a sua história, e Ele vai promover você a um próximo nível extraordinário. Nós vamos ver isso justamente no livro de Daniel, no exemplo de um rei. O nome dele é Nabucodonosor, você já deve ter ouvido falar nesse rei. Ele era o rei da Babilônia, e uma noite ele teve um sonho que perturbou ele demais. Mas o que ele não sabia é que mesmo naquele sonho perturbador, Deus já tinha o controle de todas as coisas. Sabe, às vezes um momento de perturbação, mas o que eu quero te dizer é que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe do seu futuro, sabe da sua história, e Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Às vezes não somos mais abençoados porque nós mesmos não conseguimos crer. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar. Então às vezes a gente não consegue. Por que eu oro todo dia, Senhor? Vamos dizer aqui juntos, eu sou profundamente amado. A gente repete isso, diga: eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Você não está repetindo isso comigo para convencer Deus de nada. Deus já está convencido, Ele já te abençoou. Ele diz que todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. Isso é para convencer você, é para a sua alma perceber, a sua mente compreender que sim, você é amado. Mesmo que você erre, você continua amado. Mesmo que você tenha um problema, Ele continua amando você. Mesmo que você escorregue e caia, Ele continua amando você. Ele continua tendo você em grande estima, você continua sendo abençoado. Diga: eu sou abençoado. Tudo isso porque a nossa bênção está em Cristo. Então não depende do nosso mérito, depende da nossa fé. Então aquele rei teve um sonho, era um momento difícil, mas Deus estava no controle, Deus era soberano. Aquilo que deixa os homens sem respostas, eu quero dizer, Deus ainda está no controle. Repete isso comigo. Eu quero que você hoje abra o seu coração, porque essa não é apenas uma história lá da Babilônia antiga, essa é a história que pode mudar a sua vida. Deus continua no controle, Ele tem a resposta certa para você. Essa é a história de quem descobriu que quando ao redor tudo entra num colapso terrível, ainda existe um Deus. Diga: ainda existe. Oh, meu Deus, ainda existe um Deus que revela mistérios, governa tempos e estações e levanta os seus no momento certo. Deus vai levantá-lo e vai levá-lo a um próximo nível nesse dia. Quantos querem ir para o próximo nível? Diga amém. Nós vamos ver 3 passos aqui para chegar nesse próximo nível. Quem está preparado? Vire para quem está ao seu lado e pergunta aí, se prepare para isso. Deus vai mudar essa história. Oh, glória a Deus. Olha para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu peço desculpa, nós tivemos um problema hoje na parte hidráulica do prédio, a gente está sem o climatizador porque ele depende de água. Não é falta de luz, é falta de água, por incrível que pareça. Porque a água que faz ele refrigerar é jogar o vento, senão queima a máquina. Mas isso vai ser resolvido. Amém? Amém. Glória a Deus. O inferno sempre é mais quente, né? O pregador antigo mandava essa, né? Tá com calor aí, né? Lembra que o inferno é mais quente, hein? Aí eu pensava, mas eu não vou para lá. Isso não é problema meu. Então eu peço que o irmão tenha paciência, porque Deus vai nos levar a um novo nível, mesmo com um pouquinho de calor. Só um pouquinho. Agora vamos lá. O próximo nível, muitas das vezes ele está escondido atrás de um problema difícil. Pensa nisso. O próximo nível que Deus quer te levar, o teu desafio começa quando tem um grande problema, um problema muito difícil na sua mão. O livro de Daniel, ele mostra que todos os sábios da Babilônia estavam ameaçados de morte, porque o rei pediu algo para eles aparentemente sem solução. Eu vou contar essa história para você. O rei teve um sonho, contei disso, né? Um sonho que perturbou ele. E ele chamou os sábios.
chamou os feiticeiros, chamou os caldeus, tudo quanto era religioso que tinha lá, tudo quanto era profeta que tinha lá, e disse assim: eu tive um sonho que me perturbou, eu preciso da resposta desse sonho, vocês vão me contar a resposta desse sonho. Aí os sábios da Babilônia, esse texto está em Daniel capítulo 2, versículo de 1 a 11, eu estou contando para a gente ganhar tempo. E os sábios da Babilônia foram à presença do rei Nabucodonosor e disseram assim: rei, vive para sempre. Conta para nós o sonho, que nós vamos contar a interpretação. Aí o rei olhou para eles e falou assim: não, vocês estão com maldade no coração, porque se eu conto o sonho para vocês, vocês vão combinar uma história em comum, vão dizer para mim e vão dizer que essa é a revelação. Não, nada disso vai acontecer. Olha só o que vai acontecer, disse o rei para eles: quem me contar a resposta, eu vou encher de honra, de glória, vou dar presente, vou enriquecer, vou dar poder, e vai ser grandemente honrado no reino. Mas se vocês não me derem a resposta certa, eu vou matar vocês todos. Vou matar a família de vocês e vou destruir a casa de vocês. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: pressão. Sabe, quando a gente precisa ser elevado ao próximo nível, sempre tem pressão. Quem nunca? Quem nunca passou pela pressão de fazer uma verificação final na faculdade, podendo perder um período inteiro, dependendo de uma prova, de um trabalho? Quem não passou pressão para poder fazer uma entrevista de emprego? Quem não passou pressão para poder oferecer ou pedir a mão de alguém em casamento e namoro? Não sei porque eu olhei para você, Juliana. Quem passou pressão lá, eu não sei. Mas, enfim, quem não passou pressão na vida? E a pressão, ela nos eleva a um próximo nível, a uma promoção. Só que aqueles caras da Babilônia, eles não tinham sucesso nunca. Por quê? Porque Deus não queria só a revelação. Ele queria o sonho e a revelação. Então, os caldeus lá, os feiticeiros, os profetas, eles disseram: o que o Senhor está pedindo é impossível. Ninguém pode fazer isso, só os deuses sabem essa resposta. E o rei disse: é assim que vai ser, ou vocês me dizem isso, ou então... Você está preparado para passar de nível? Conta o sonho, rei. Não, vocês vão me dizer o sonho e vão me dizer também a sua explicação. O versículo 11 diz assim: isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Eles não sabiam de nada. Sabe, existem homens estudados, homens preparados, letrados, com doutorado, com pós-doutorado, eu conheço alguns assim, chamados de sábios, mas muitas das vezes a sabedoria dos homens ela é completamente insuficiente para resolver problemas que não têm solução na base natural. Então isso que eu estou dizendo para vocês, essa história que eu contei rapidamente para vocês, ela é um retrato do mundo. Pessoas que afirmam ser sábias, ser inteligentes, ser capazes, elas não têm respostas para enfrentar desafios da vida. Por quê? Porque a sabedoria do mundo é limitada, a sabedoria do homem é limitada, e chega uma hora que a gente não sabe o que fazer. Vou mostrar para você em 4 exemplos, um é muito pitoresco. Vamos responder essa pergunta: como é que eu posso agradar o meu cônjuge? Se eu tivesse tempo, eu botava a Jean aqui na frente e fazia ele responder essa pergunta: como é que eu posso agradar o meu cônjuge? Como é que você pode agradar a sua esposa? Eu estou pensando do ponto de vista do homem, mas como é que você pode agradar o seu marido? E às vezes a gente sabe que é assim que acontece. Se o marido fica quieto, ele está errado. Se ele fala alguma coisa, ele também está errado. Qual é a resposta? Qual é a solução? Eu quero dizer que lá em casa eu já descobri a solução, tá? Você corre atrás da sua. Eu já tive revelação do Santo, do Espírito Santo, para resolver essas coisas. Mas assim, parece bobagem. Mas às vezes, em certas crises, a gente não sabe como responder, como fazer. Uma pergunta, eu estava conversando ainda ontem, sábado, com uma senhora, com a dona Regina, e ela estava me falando da vida, há alguns anos que eu não a via, e eu encontrei de novo, precisava resolver um negócio com ela, lá do apartamento onde eu morava, e é do Roberto, do filho dela, eu estava devolvendo as chaves e dando algumas explicações, e matando saudade, conversando. Nesses últimos anos ela ficou viúva do 2º casamento, teve um câncer, e aí nós falamos assim: puxa, e agora, como é que você... Perguntei para ela: como é que você está se sentindo? Vai ser vovó de novo. E ela olhou para mim e falou assim: Fernando, eu tenho uma pergunta no coração que eu não consigo ter resposta. A minha neta de 10 anos morreu de câncer. Nós oramos por ela, pela Lara, né? Estava lá no Canadá, ela morreu de câncer com 10 anos. E a minha mãe,
A bisavó da Lara, ela tem 107 anos. Ela já não conhece ninguém há mais de 3 anos, mas continua viva. Como é que a gente consegue explicar isso? Sabe, tem pergunta que não tem resposta. Só a sabedoria de Deus pode trazer resposta para determinadas perguntas. Eu fiquei olhando para ela e falei, o que eu posso dizer? Eu posso dar muita resposta teológica, mas nenhuma delas vai satisfazer o coração da pessoa. É por isso que os sábios, os inteligentes, os grandes catedráticos, eles não têm determinadas respostas. Por que está acontecendo com a minha vida? Por que o meu negócio não está prosperando? Por que o meu ministério não está crescendo? Nós precisamos da sabedoria de Deus, mas quando nós estamos diante de um grande problema, sabe, a solução desse problema é exatamente aquilo que Deus está esperando para que nós sejamos promovidos. Deus tem uma promoção para você. Deus tem uma promoção para você, sabe, quando a gente não tem respostas, é aí que nós buscamos em Deus, e Deus nos dá a resposta, e nós somos promovidos, e a bênção de Deus, ela vem completa sobre a nossa vida. Sabe qual é a diferença entre o crente e o mundo? O crente é iluminado, diga iluminado. Sabe, a explicação disso, a tipologia disso na Bíblia é o tabernáculo. Quando Moisés construiu o tabernáculo era coberto, ele era forrado por 4 níveis de peles diferentes e dentro dele não tinha luz natural. Do lado de fora, onde tinha o holocausto, o altar do holocausto, a luz era natural, era o sol. Era o sol que brilhava, então ali o sacerdote ele pegava o animal da oferta e sacrificava sobre o altar de bronze, e ali debaixo da luz natural, mas quando se entrava dentro do tabernáculo, não tinha mais luz natural. A luz era da menorá e dos seus 7 braços. Isso representa a luz da igreja no mundo atual. Nós somos iluminados por Deus, a luz natural está lá fora, e muitas das vezes ela não tem resposta, mas dentro da igreja, dentro da nossa vida, na sua família, na sua casa, nós temos a luz de Deus brilhando, Ele é a luz que brilha sobre a nossa vida, e aqui, exatamente aqui está a diferença, o mundo lá fora só tem luz natural, mas aqui dentro, diga aqui dentro, a luz é do Espírito Santo. E sabe, essa luz do Espírito Santo que nos ilumina, ela é pessoal. Por exemplo, eu estou ministrando essa palavra aqui, e a palavra fala de promoção, Deus vai te levar a um próximo nível. E cada um aqui, muitos de vocês recebem essa palavra de maneira diferente. É a mesma palavra, é o que eu estou dizendo, mas a sabedoria do Espírito Santo, ela aplica na vida de cada um de forma diferente. Para um ele diz, levanta e age. Para outros ele diz, com a mesma palavra, fica quietinho aí, tenha paciência, persevera, continua. E para outro ele diz assim, não, esse não é o caminho. Sabe, esse é o nosso Deus, essa é a sabedoria de Deus para nós, é a sabedoria do Senhor e do Espírito Santo para nós. E se a sabedoria natural ela tem limite, a sabedoria de Deus ela é ilimitada. E o que nós precisamos? Obter conhecimento, ou seja, a sabedoria de Deus. Não obstante, lá em Isaías, no capítulo 11, diz assim, os 7 Espíritos de Deus, e entre os 7 manifestações do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de discernimento, Espírito de revelação. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é que nos faz ter vitória. Então é disso que eu estou falando, nós temos a luz espiritual sobre nós. Agora, querido, como é que eu posso perceber isso? Vendo na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a vontade de Deus expressa em um livro, e se algo não está na Bíblia, esse algo não pertence à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está contida na Bíblia. Por exemplo, um dia, o faraó teve um sonho, e ninguém conseguia também interpretar o sonho, ninguém sabia a resposta, a história das vacas magras e das vacas gordas, e ninguém conseguia das espigas magras e das espigas gordas, mas tinha um homem, José estava lá na prisão, no cárcere, ele já tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, sabe? Um foi enforcado e o outro voltou, o copeiro voltou a servir ao faraó, e ele disse, agora eu me lembro, nos dias da minha aflição, um homem lá no cárcere, Deus queria promover José, Deus quer promover você. Você pode estar enfiado em qualquer lugar, mas Deus vai encontrar você lá para promover você. Mas esse mover é um mover de fé. Esse é o tempo da multiplicação, da promoção. E José foi lá, interpretou o sonho de Faraó, e num único dia ele saiu da prisão e passou a ser
o primeiro-ministro do governo do Egito. Deus escolheu os seus para prosperá-los e para multiplicá-los, para abençoá-los e para promovê-los. Você é um destaque na sua vida, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho, aonde você estuda. Você é um destaque. Por quê? Porque a bênção de Deus está na sua vida, a sabedoria do céu está na sua vida. Tem alguém que diz um amém aqui? Tem algum crente que veio no culto hoje, meu Deus? Nós temos o mesmo cenário de José e do faraó. E agora o que eu pergunto para você, qual é o cenário da sua vida? Você está confiando na sabedoria do mundo? Você está confiando na sabedoria dos homens para resolver o problema do seu casamento, da sua saúde, para a sua vida, para o seu ministério? Ou você está seguindo os caminhos de Deus? Eu não estou dizendo que você não vai agir naturalmente com as coisas naturais. Não, você vai ouvir o advogado, você vai ouvir o contador, você vai ouvir o seu gerente do banco, você vai ouvir o seu médico, vai fazer os seus exames, vai fazer os seus exercícios, mas existe uma palavra que é definitiva e final. Essa é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando o médico diz, não tem jeito, se você tem um Deus, você pode procurar Ele para orar. Ele está dizendo assim, já era, morreu, embora esteja vivo. E aí a pessoa vai desesperar atrás de Deus, porque a palavra final, repete comigo, a palavra final, sempre, diga comigo, sempre, sempre virá do Senhor. Por isso nós temos a sabedoria de Deus para procurar a sabedoria em Deus. A resposta vem dele, e no meio da crise, no meio do problema, esse problema se transforma numa grande oportunidade. Eu costumo dizer para os pastores na reunião, que grandes pastores são aqueles capazes de resolver grandes problemas. Então existe aqueles que resolvem problemas, e existe aqueles que criam problemas. E eu posso trazer isso para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua família. Tem aqueles que resolvem, e tem aqueles que criam. E eu quero declarar sobre a sua vida, você é aquele que resolve grandes questões, resolve grandes problemas. Você resolve problemas do seu chefe, você resolve problemas do seu patrão, você resolve problema do seu pai, você resolve o problema do seu irmão. Você está aqui para resolver os meus problemas. Eu senti que esse amém caiu, né? Você está aqui para ser um solucionador de problemas, né? Solucionador de problemas. Oh, meu Deus! O livro de Isaías, no capítulo 33, versículo 6, diz assim, ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Quando fala em Sião, é uma tipologia do Evangelho, da graça de Deus. O Sinai representa a lei. O Sião, Monte Sião, representa a graça. Então, em Sião, ó Sião, no seu tempo, nós vivemos esse tempo. Ele está dizendo assim, haverá estabilidade, diga estabilidade. Aí você olha para o mundo e diz assim, tem tudo menos estabilidade. O problema do mundo é do mundo. A nossa questão aqui é com Deus. Se você quer andar debaixo da justiça do mundo, você está sensível aos problemas do mundo. Mas se você quer andar nos caminhos de Deus, é Ele que vai suprir as suas necessidades. Agora, isso é fé. Deus precisa levá-lo a um próximo nível. Talvez o próximo nível que Deus queira levar você é um nível mais elevado de fé. Semana passada a gente falou de profundidade, né? Hoje nós estamos falando de elevação, né? Semana passada você tinha que mergulhar no rio. Hoje Ele quer te levar a lugares mais altos. Amém? Está preparado para isso? Então esse é um tempo de estabilidade, de abundância, de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Sabe, o conhecimento, a sabedoria de Deus é o seu tesouro. Então quando a gente está na crise, o mundo parece que está em trevas, como diz Isaías 60, versículo 1, versículo 2, ele diz, as trevas estão lá fora, mas sobre nós resplandece a luz de Deus. Sabe, Filipenses capítulo 4, versículo 19, que é um texto, eu repito para as pessoas que entregam oferta de primícias, diz lá que o meu Deus é pessoal, segundo as suas riquezas, não as nossas riquezas, não segundo as riquezas do Brasil, não segundo as riquezas que são administradas pelo governo do Brasil, nem pelo Banco Central do Brasil, não, segundo as riquezas do céu, onde as ruas são de ouro. Diz assim lá, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, tudo aquilo que nos for necessário por causa de Cristo. Por causa de quem?
Essa é uma semana de libertação da bênção financeira sobre a sua vida. Cristo já pagou o preço para que você seja abençoado, próspero, feliz. Deus quer te levar a um novo nível. Jesus já pagou um preço para que a sua família seja restaurada e seja abençoada. Ele já pagou um preço para que você seja curado e seja liberto, que você possa dormir bem. Essa semana nós oramos por cura e por libertação, e muita gente veio aqui na frente. Eu orei pelas pessoas para que elas pudessem dormir de noite, a oração da fé. A oração da fé, ela não só levanta o doente, mas ela cura também a mente. E a pessoa mandava, eu tinha uma pessoa que mandou mensagem para mim, falou: apóstolo, eu perdi a hora do trabalho, eu comi demais, eu não consegui acordar, e não consegui nem chegar no trabalho. Eu falei: olha, não botei preguiça nisso aí não, hein? Mas é o nosso Deus, aquele que tem insônia agora é curado, essa resposta está nele, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então o próximo nível exige de nós muito mais do que sabedoria natural. A sabedoria natural diz assim: eu vou no médico e eu vou tomar um Rivotril, eu vou tomar um relaxante, sabe? E você toma, daqui a pouco você se vicia naquilo, e sem aquilo você não consegue dormir. Essa é a sabedoria do mundo. Ela até começa bem, mas depois termina mal. Mas a sabedoria de Deus, ela é preciosa, ela vem do Senhor. É a sabedoria que está guardada e está escondida na palavra de Deus. Sabe, eu não sei qual é o próximo nível da sua vida, mas o que eu sei é que você vai, sem dúvida nenhuma, precisar da sabedoria de Deus para chegar lá, porque é a sabedoria de Deus que vai resolver um problema que ninguém é capaz de resolver. Tu tem um problema? Ele tem a resposta. Qual o seu trabalho? Perguntar para ele. Tiago diz que a gente pode pedir sabedoria, e ele dá liberalmente para aqueles que pedem. É a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus muitas das vezes contraria a sua sabedoria. Aí você tem que fazer uma escolha. Essa escolha vai determinar o seu sucesso. E eu quero lhe dizer, Deus quer levar você a um próximo nível. Sabe, no mundo você é recompensado por resolver problemas. As empresas pagam caro. Existe um pessoal que é contratado aí, freelance, para ser simplesmente resolver crises. Tem um nome, né? É o resolvedor de crises, né? O administrador de crises, sei lá, tem um nome que eles dão aí. Pessoas pagam muito caro, gestor de crises, né? Pagam muito caro para poder contratar essa pessoa. Eu quero dizer que você é essa pessoa. Por quê? Porque você tem a sabedoria, o conhecimento, a revelação de Deus para poder resolver crises. Crise na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você esteja. Você é um resolvedor de problemas. Diz amém? Então o problema nem sempre é ruim. Ele pode ser uma plataforma para você chegar mais alto. Amém? Sabe, o próximo nível, então, o segundo nível, para Deus te promover, ele vai exigir de você oração. Diga oração. Porque oração é você falar com Deus e pedir para Ele, e você precisa aprender a pedir a Deus sabedoria. Diga sabedoria. Como é que eu peço sabedoria? Eu peço em oração. Sabe, Daniel, quando ficou na frente desse problema, ele não foi no chat GPT, ele não entrou no Google, no Gemini, nem nenhum tipo de inteligência artificial. Ele precisou buscar a resposta em Deus. O texto de Daniel, capítulo 2, versículos de 16 a 22, esse eu vou ler com vocês, diz assim: Daniel foi falar com o rei para pedir que ele desse tempo. O que Daniel pediu? Tempo para quê? Ele diz assim: Deus, me dá um tempo. Deus não. Rei, me dá um tempo. E eu vou dar para você a interpretação. Eu vou revelar para você a interpretação. O que Daniel fez com esse tempo? Ele foi orar. Pedir a Deus sabedoria. 17 diz assim: então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia. Como é que a gente pede misericórdia? Orando. E juntos eles começaram a orar, e a primeira menção de oração em grupo na Bíblia. Abraão não orava sozinho, Moisés orava sozinho, enfim, os profetas oravam sozinho, mas agora Daniel, ele inaugura, 600 anos antes de Cristo, a oração em grupo, que nós fazemos todas as células, que nós nos reunimos, porque Jesus ensinou que quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio, amém? Nunca negligencie isso, a oração em grupo. Muito importante, aquilo que nós ligamos na terra, Deus liga no céu. Nós ligamos nomes de Natanaéis aqui na terra, para que esses nomes sejam ligados lá no céu. Há poder nessa oração, creia nisso, entenda isso. Então Daniel reuniu os seus amigos para eles orarem, pedirem misericórdia a Deus. O versículo 19 diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite.
Deus vai lhe dar a revelação do mistério na sua vida. Pode ser de noite, pode ser dormindo num sonho, pode ser quando você estiver ocupado, Ele vai trazer a resposta. O versículo 20 diz assim: então disse Daniel, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus vai trazer luz de sabedoria sobre o seu cérebro. Mas o meu cérebro é natural, mas o seu espírito é espiritual. E ele vai controlar as suas emoções, a sua mente. E você vai ter a iluminação do céu para resolver questões. E isso vem através do pedido de oração. Então, o que nós precisamos fazer? Orar. Orar juntos. Quarta-feira é um dia. Nós oramos juntos por live. Eu estou lá em Niterói, você está na sua casa, no seu trabalho, na condução. Em algum lugar que você esteja, nós estamos orando junto, clamando pela sua vida, pela vida do Natanael. Continuamos sendo 2, 3, 30, 40, 50 pessoas reunidas orando, e o mover de Deus continua acontecendo. Vamos orar. Quarta-feira é por finanças, quarta-feira nós vamos ter vigília. Quinta-feira é feriado, irmão, não fica com medo de perder a hora. Você vai dormir igual um bebê e vai poder dormir até mais tarde. Vai até facilitar seu jejum, né? Vai acordar 11h59. E já vai acordar com o cronômetro ligado. É o tempo de escovar os dentes. Bom, escova o dente primeiro, né? Aí depois você vai poder tomar o seu café da manhã ou fazer o seu almoço. Esse é o tempo da oração. Sabe, quando você estiver passando por lutas, procure pessoas que possam ou que tenham o mesmo tipo de fé que você tem. Não fica procurando socorro e ajuda lá no Google, nem nos influencers aí das redes sociais. Procura alguém que tenha unção. Quando duas pessoas cheias do Espírito Santo se encontram, coisas extraordinárias vão acontecer, porque a oração flui, o Espírito Santo, a revelação de um passa para o outro, e aquilo ali se completa, e a obra de Deus vai crescendo, vai se estabelecendo, sabe? E a multiplicação na sua vida vai se estabelecendo, e Deus está promovendo você a um nível maior. A história de Maria, quando soube que ficaria grávida de Jesus, ela foi visitar Isabel. Isabel era mãe de João Batista, e Isabel era prima dela, já era mais velha, e estava grávida de 6 meses, e quando ela entrou na casa e saudou, e quando Isabel olhou para ela, Isabel foi cheia do Espírito Santo, e o menino, o bebê no seu ventre, começou a mexer e a sacudir, sabe, ele estava glorificando a Deus. Quando a unção encontra a unção, existe poder de Deus liberado. Então eu quero dizer que esse poder está sendo liberado na sua vida, o poder de te levar a um próximo nível, a um nível extraordinário, diferente daquilo que você tem experimentado até aqui. A oração é poderosa. A oração muda coisas, a oração muda situações, seja lá qual for o problema que você está enfrentando, ore. Daniel orava, ele sabia muito bem o segredo da oração, e se você conhece a história dele, sabe que isso se repetiu. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim: nada tendes, porque não pedis. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você não tem, porque você não pede. E quando pede, pede errado. Eu estava pregando quinta-feira lá em Santa Bárbara, contei essa história de manhã. Eu estava com a minha lanterna, porque eu estava dando uma aula a respeito de cura e de libertação. E estava ali, mostrando o pontinho, né, o laser, para poder facilitar a leitura. E a minha netinha, coisa linda a minha netinha. Quem tem netinho aqui? Se você não tem netinho, você está por fora. Então a netinha veio, ela chega perto de mim, olha com aquele olhinho, me dá. Ela não sabe falar direito, ela fala bobô. E levanta a mão para mim assim. O que ela queria? A lanterna. E o que eu fiz? Eu dei para ela. E preguei sem a lanterna o resto da pregação. Só que eu não sou Deus. Eu fiquei sem a lanterna. Deus pode dar uma lanterna para você, Ele vai ter outra. Porque Ele supre as suas necessidades, segundo as riquezas dEle. O que eu quero dizer para você é que Deus é bom. É que Ele te ama. É que você é profundamente amado. Profundamente amado. Grandemente abençoado. Altamente favorecido. Está tudo pago. Está tudo resolvido. Ele já resolveu tudo. O que você precisa acreditar? Só acredita. Só isso. Não tem que fazer nada. Acredita. O mais difícil
é acreditar. Porque você se conhece. Você sabe o que você pensa. Você conhece o coração que você tem. Você sabe dos desejos que passam pela sua mente. Você sabe das vontades que você tem. Você sabe das suas reações quando você está no trânsito e alguém contraria você. Você sabe das suas reações quando você está assistindo lá o jogo de futebol do seu time e as coisas não acontecem bem como você gostaria que acontecesse. Você sabe das suas reações quando você ouve uma notícia ruim na televisão ou lê na internet. Você sabe, eu só sei reações de homem, né? Eu acho que mulheres têm reações para outros problemas. Essas aí pegam muito mais para o lado dos homens, mas você sabe as reações. Aí você olha para as suas reações e diz assim, Deus não vai me abençoar. Eu me conheço. E se ele me... Tem uma frase que as pessoas repetem muito, que ela eu acho ela irritante. Deus conhece o meu coração. Quem já falou? Não responde, que eu não quero nem saber. Deus conhece o meu coração. E as pessoas falam isso como argumento de desculpa para justificar alguma coisa idiota que elas fizeram ou alguma coisa importante que deveriam ter feito e não fizeram. E a resposta é, joga para Deus. Deus conhece o meu coração. Eu vou dizer uma coisa para você, é verdade, Ele conhece mesmo o seu coração. Eu vou repetir, é verdade, Ele conhece mesmo o seu coração. Você vai usar esse argumento para quem está ouvindo. Não use comigo não, por favor, tá? Usa isso com outro pastor, usa com o Dudu. Pastor Dudu adora ouvir esse negócio. Se você não estiver satisfeito, usa com a pastora. Mas usa um pouquinho longe dela, longe do alcance do braço dela. É um conselho. Deus conhece o seu coração. E Deus não gosta de tolos. Mas mesmo assim, as pessoas que estão perto de você, elas não conhecem o seu coração. O que elas conhecem? O que você fala e o que você faz. E isso é muito importante. A gente não sabe pedir e não acredita que Deus é bom para nos responder, porque justamente nós conhecemos o nosso coração. E Deus conhece também. Mas Deus, mesmo conhecendo o seu coração, o que Ele fez? Ele não negou o seu próprio filho. Deus me acordou essa madrugada para falar que eu sou muito amado. Olha, eu passei mais de 1 hora acordado essa madrugada, só para ouvir Deus mostrando para mim que eu sou muito amado. Eu acho que eu estava precisando daquilo, mas eu gosto disso. Ficar acordado para isso é muito bom. E Ele estava me lembrando de diversos textos, e um desses, Ele me lembrou, está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e Ele disse para mim assim, você é tão amado. Quase que eu flutuei na cama de tão amado que eu sou. Mas você é tão amado, Ele me dizia, tão amado, que Ele dizia assim, se eu não poupei nem mesmo o meu filho, mas antes eu o entreguei por você, sendo você ainda um pecador, é porque você de fato é muito amado. E você precisa conhecer as dimensões do Espírito, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus por você. Eu falei, Deus prova o seu amor para conosco. Sabe, o problema é que você não acredita nisso. Você acredita naquilo que você pensa e naquilo que você faz. Mas quando você tiver a revelação do verdadeiro amor de Deus, essas coisas vão ficar muito mais fáceis de acontecer. Deus concede aquilo que está no seu coração. Isso diz lá o Salmo 37, né? E Deus concederá o desejo do seu coração. Mas qual é a reação? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e todas as coisas Ele vai fazer. Sabe, Deus é poderoso. Deus é poderoso para falar para o seu chefe durante a noite. Deus é poderoso para colocar pensamento na cabeça desse maridão seu durante a noite, para te dar aquele presente que você está sonhando tanto, lembrar você para comer aquele podrão lá no trailer da esquina. Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus é poderoso para ser sensível às suas necessidades. Deus é poderoso para fazer com que as pessoas... Deus é poderoso para dizer para o seu chefe assim, aumenta o salário dele, dá uma promoção para ele. Esse é o nosso Deus. Pede, quem pede recebe. Quem pede, quem busca e quem bate, a porta se abre. Tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. Esse é o segredo. Daniel capítulo 2, versículo 29 diz assim, quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, dizia Daniel, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer.
Daniel estava declarando para o rei que os sonhos do rei, os segredos, os mistérios que Deus havia revelado ao rei, eram coisas que aconteceriam ainda no futuro. Na verdade, eu quero dizer que Deus também tem revelação, imagens dele colocadas pelo Espírito Santo na sua vida, para mostrar para você as histórias do seu futuro, a bênção que ele tem preparado para você. Ouça Deus, ouça o Espírito Santo, seja movido por ele. Deus quer guiar você nos caminhos dele. Deus é igual o GPS, o Waze. O meu é sem som, né? De manhã eu expliquei por causa de quê, né? Eu fui no enterro essa semana, no cemitério lá em Mesquita. Oi, amor, você voltou? Apareceu hoje tão de repente. Eu falei para as pessoas dizerem para você que Deus conhece o coração delas. Não dizer para mim, dizer para você e para Dudu. Mas falei para elas assim, fala isso para ela longe do alcance das mãos dela. Eu não sei se elas entenderam por quê. Mesquita. Eu tinha um amigo no trabalho que estava indo, mas estava atrasado, e eu precisava chegar, e não sabia, mas sabia, acabei tendo que fazer a cerimônia fúnebre, e quando eu cheguei lá, ele me ligou e disse assim, Fernando, conseguiu chegar? Eu falei, cheguei, só não sei como. Entra aqui, vira ali, vai lá, sobe, desce, sai, entra, passa por uma coisa esquisita, e entra em outra, eu cheguei lá. Felipe está olhando para mim, está pensando ali, passou no Chapadão, passou no... Passei nesse treco todo lá. O anjo estava comigo, glória a Deus. Eu tiro o som, porque diz assim, você chegou ao seu destino. Aquele lá não é o meu destino. Isso é piadinha do pastor Isaías, gosta muito, né? Você chegou... Não. O que eu estou dizendo para você é que carro parado não tem GPS. Se você fica parado no seu lugar, Deus não vai dizer para você, vira à direita, vira à esquerda, para. Não entra aí. Se você regular bem lá o seu GPS, ele não vai colocar você em zona de risco. Amém? Você tem um GPS espiritual dentro do seu coração. E pela oração, você destrava ele na sua vida. Você acredita nisso? Acredita nisso? Sabe, Deus pode guiar você antes de você assinar um contrato, antes de você fazer um negócio, antes de você tomar uma decisão. E se você não está tendo paz para realizar aquilo, é porque Deus está te dizendo que não é o momento certo, não é a hora certa. Deus quer levar você a um próximo nível. Aprenda que os grandes problemas não são o problema, eles são uma oportunidade. E que o segundo passo é, diga, orar. Orar, pedir sabedoria. E o terceiro passo, quem sabe, eu vou dizer para você, o próximo nível está escondido na revelação. Diga comigo, revelação. Revelação, Deus quer revelar para você a sua história. Então, depois de orar com seus amigos, Deus abriu a visão espiritual de Daniel e ele pôde ter clareza do sonho do rei e de tudo o que estava para acontecer. O texto de Daniel, capítulo 2, de 24 a 44, e eu vou contar a história para vocês, porque o texto é longo e eu vou ganhar tempo aqui. Então, Daniel chega na presença do rei, através de Arioque, que era o responsável por mandar matar todo mundo, e disse, eu tenho a resposta, Deus me deu a resposta. E o rei recebeu Daniel lá na corte, e Daniel disse para ele, não mate os sábios da Babilônia, não mate os feiticeiros, não mate os profetas, não mate os caldeus, o Senhor, o Deus do céu, ele me deu a resposta para o sonho do rei, ele me revelou tanto o sonho quanto a resposta. Quem pode fazer isso? Deus. E fez, e ele faz, e ele traz revelação para nós. Então ele foi chamado à presença de Nabucodonosor, e disse para Nabucodonosor, olha, você teve um sonho muito estranho, e você sonhou com uma estátua, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha braços e o peito de prata, tinha o seu abdômen, o seu quadril de bronze, e tinha as suas pernas de ferro, e tinha os seus pés, parte de ferro, parte de barro. E no seu sonho você viu uma rocha que não foi lavada por ninguém, e ela se despencou e veio rolando, rolando, rolando e destruiu tanto os pés de barro quanto os pés de ferro e estabeleceu um novo reino. Esse era o sonho. E o rei disse, como é que você sabe? Já aconteceu com você? De você fazer uma coisa, ou não fazer uma coisa, geralmente acontece dessa forma, e você já tinha aquela intuição do Espírito. Você não sabia explicar por quê, mas você sabia que não devia fazer aquilo, que não devia ir naquele lugar, que não devia participar daquela situação. É uma coisa que transcende o raciocínio. A mente raciocina, eu devo ou não devo? É pecado? É imoral?
Eu posso. Isso é a mente funcionando. Mas às vezes a coisa não é imoral, não é pecado, não tem nada de errado, mas o Espírito diz, não vá. Como é que se explica? Não explica, isso são as coisas do Espírito. Aí você vai. Já sabemos o resultado. Sabe, o Espírito Santo é assim. Como é que você sabe, Daniel? Deus me revelou e me mostrou. E agora eu vou contar para você a interpretação. A cabeça de ouro é o Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis. E o seu reino, o reino da Babilônia, ele representa a cabeça de ouro dessa estátua. Mas depois de você vai se levantar um outro reino. E o outro reino, ele vai ter braços de prata, ouro, prata, peitoral de prata, e vai governar depois do reinado da Babilônia. E depois, uma terceira parte da estátua, que é o abdômen de bronze, e ele vai também, é um outro reino que vai se levantar e vai reinar sobre o mundo. E depois vai vir um quarto reino, que são as pernas de ferro. E será um novo país, um novo grupo que vai reinar. E por fim vai ter um outro reino, que são pés de barro misturados com ferro. E será também um novo período do reino. E depois disso vai vir uma pedra que vai rolar e vai destruir esse reino de pés de barro e pés de ferro. E esse reino não terá fim. E esses reinos representam o reino babilônico, que caiu, o reino medo-persa, que é o reino de Dario, que mandou Israel de volta do exílio, e depois o reino grego, que veio com Alexandre o Grande, e depois o Império Romano, cabeça de ouro, braços de prata, ventres de bronze, pernas de ferro, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Esses 4 reinos já passaram, todos eles já vieram. Jesus veio no final do Império Grego, no começo do Império Romano, na plenitude dos tempos. O que é isso? Daniel viveu 580 anos, 600 anos antes de Cristo. Deus revelou para o rei Nabucodonosor o que ia acontecer 600 anos depois, durante esse período. E mais ainda, porque as pernas de ferro é o Império Romano que já passou, mas existe os pés de barro, meio ferro, que vai ser o reino do anticristo, que ainda não chegou, mas vai chegar. Então veja que uma profecia, uma revelação foi dada 600 anos antes, 2.600 anos antes de nós. E tem coisas nessa revelação bíblica, num sonho que Deus deu para um rei pagão, que não aconteceram ainda. E quando esse reino final se levantar, o reino, o império do anticristo, depois dele vai vir uma pedra, a rocha dos séculos, que ninguém lavrou, mas ela vai vir rodando, rodando, rodando e vai despedaçar os pés de barro com os pés de ferro e vai estabelecer um novo reino, um reino que jamais terá fim. Eu vou estar nesse reino. Esse é o reino do Messias, é o Rei dos Reis que vai reinar para todos sempre, diz aleluia. Então veja que a sabedoria, a oração, ela buscou revelação. A cabeça de ouro era o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze, o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, os dedos, parte de barro, parte de ferro, era o futuro reino do anticristo. Então desde o ouro até o barro misturado com ferro, assim é a história do homem. Tudo aquilo que é pensamento natural, tudo aquilo que é crença natural, tudo aquilo que é resposta natural, às vezes começa muito bem, começa no ouro, mas quando termina é só barro misturado com ferro. Tudo que o homem começa bem acaba mal. Mesmo você sendo crente, se você começar a confiar na sua carne, se você confiar somente nos seus esforços, você vai começar bem, mas vai acabar terminando mal. Deus tem uma resposta melhor para você. Sabe, quando Jesus foi convidado para aquele casamento, fala casamento. Você é casado, diz amém. Você não é casado, diz misericórdia. Se você é casado ou se você vai casar, lembra de convidar Jesus para o seu casamento. E no casamento daquela época era comum, era costume servir o vinho bom primeiro, porque as pessoas bebem o vinho bom. Aí começa a ficar tonta, aí depois dá o vinho ruim, porque já não sabe mais a diferença do bom para o ruim, já não sabe mais o que é o quê, Eduardo? Não sabe. Mas quando Jesus vai no casamento, e acaba o vinho bom, e acaba o vinho ruim, o que o homem faz? Começa bem e termina mal. Jesus vai lá e multiplica a água em vinho. E o vinho de Jesus sempre é o
melhor. A sabedoria de Cristo sempre é a melhor para a sua vida. A sabedoria de Jesus sempre é melhor para a sua vida. Aquilo que Deus tem vai revelar a você, para colocar imagens na sua mente e no seu coração. São as respostas que você precisa, para poder crescer e ser promovido a um novo patamar. Sabe, aquilo que Deus faz sempre termina bem. Cântaros de Salomão, no capítulo 5, tem 2 versículos que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, o versículo 1 diz assim: a sua cabeça é como ouro. A cabeça é como? É Jesus. A sua cabeça é como ouro mais apurado, e os seus cabelos cachos de palmeiras, são pretos como corvo. Agora o versículo 15 dá uma continuidade, diz assim: as suas pernas são colunas de mármore, assentadas em bases de... Porque aquilo que Deus faz, o Senhor Jesus, começa bem e termina bem. Então nós começamos com uma cabeça de ouro finíssimo e descemos até os pés, que continuam sendo de ouro puro. Essa é a história que Deus está escrevendo para você. Essa é a proposta de Deus. Ele quer levar você a esse nível. Sabe, o que o homem faz pode começar bem e terminar mal, mas aquilo que o Senhor faz é garantido de que vai dar certo. Seu casamento, seu negócio, sua carreira, seu relacionamento com Ele, se você entregar para o Senhor tudo e colocá-lo em primeiro lugar, se você fizer o que Ele quer e não de acordo com a sua própria vontade, Deus vai fazer de você um próspero. Ele vai te levantar, Ele vai te promover a um nível extraordinário. Confie, vire para quem está ao seu lado e diga: confie. Confie na sabedoria de Deus. Confie na sabedoria de Deus. Confie na sabedoria de Deus. É aquela que faz Jesus andar sobre as águas. E Pedro disse: é tu, manda eu ir ter. A sabedoria do homem diz: não vá. Mas Pedro foi e andou. Sabe, a sabedoria de Deus, ela transcende a sabedoria humana. É o Deus do milagre, é o Deus que ressuscita os mortos, é o Deus que cura os doentes, é o Deus que faz prosperar, tira o homem do monturo e o coloca sobre um trono de justiça alto. Esse é o que Deus tem para você. Sabe, a história de Daniel mostra a história do mundo, talvez do mundo atual. Sabe, nós podemos ver isso aí fora, mas Deus quer promover você a um próximo nível, independente das coisas que estão no mundo. Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38 diz assim: o Senhor, ó Rei, que é Rei dos Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Daniel está falando de Nabucodonosor. 38 diz assim: em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, aonde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Sabe, essa era a visão que estava passando para Nabucodonosor, mas o reino dele passou. Mas o que eu quero dizer é que o verdadeiro reino da cabeça de ouro, esse não vai passar. Esse é o reino do Senhor Jesus. Esse é o reino que nos faz e que vai nos levar a um próximo nível, um nível de promoção extraordinário. Vamos terminar por aqui, Léo, porque senão vão botar a culpa em você. Tudo isso que nós falamos é muito poderoso. Repete comigo assim: um grande problema pode ser uma grande solução. Uma oportunidade, diga oportunidade. Você tem um problema, Deus está te dando uma oportunidade. Como é que eu posso resolver isso? Oração, uma poderosa reunião de oração. Te convido para quarta-feira. Terceiro lugar, nessa reunião, Deus vai trazer revelação, diga revelação. Revelação de um Deus, sim, de um Deus que pode todas as coisas. Foi assim que Daniel e seus amigos foram promovidos. Daniel passou a ser o primeiro-ministro do reino, e cada um dos seus amigos foram prefeitos de cidades dentro do reino da Babilônia. Deus quer promover você. Deus quer promover você. E eu vou repetir pela terceira vez: Deus quer promover você. Daniel capítulo 2, 46 a 49 é o último texto para encerrarmos. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e de incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia.
A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Quando nós seguimos a sabedoria de Deus, as pessoas do mundo verão Deus em nós. Diz amém? Mas quando nós seguimos a sabedoria do mundo, as pessoas do mundo vão olhar para você e só vão ver mais alguém. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, as respostas que vêm de você são as respostas que vêm do próprio Deus. Por isso nós entregamos a nossa vida para Ele e Ele vai nos promover a um novo nível, porque nós temos as respostas que o mundo precisa. Mas eu não sei a resposta. Ora, irmão, que Deus vai te dar essa sabedoria. Sabe, eles não podem ver Deus em você se você continua vivendo igual a eles, mas eles vão ver Deus em você quando vocês viverem a vida de Deus e permitirem que Deus viva a vida dele no meio de vocês, na sua vida, e então você será promovido. Diga, eu preciso de sabedoria. Diga, hoje eu vou orar por sabedoria. Sabedoria para minha casa, sabedoria para os meus filhos, sabedoria para as minhas finanças, sabedoria para ganhar o meu Natanael, sabedoria para engrandecer o reino do Senhor. Se você crê comigo, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia.